Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta aula que eu estou compartilhando aqui, nós vamos aprender a desenvolvermos um CRUD básico usando HTML, CSS e JavaScript com algumas frameworks third party aí, famosas do mercado, né, como o Bootstrap, o jQuery, o Font Awesome para fontes de ícones. E eu vou compartilhar aqui com vocês muitos conceitos interessantes que são usados não só para o desenvolvimento web, mas para a lógica de quaisquer outros tipos de desenvolvimento de softwares aplicativos. Me acompanhe aqui que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bom, pessoal, neste aulão que vamos ter aqui, nós vamos usar, né, os princípios básicos do HTML, do CSS e também do JavaScript, usando aí algumas frameworks third party, né, muito usadas no mercado, uma das principais, como o Bootstrap, o jQuery, o Font Awesome aqui para fontes, para chegarmos nesse resultado aqui, né, neste CRUD básico. Né? CRUD, para quem não está familiarizado com a sigla, é de Create, Read, Update and Delete, né? De criação, leitura, atualização e deleção, né? Seria ali uma tela de cadastro de um software aplicativo convencional, onde nessa tela é possível fazer toda a gestão da informação, né? Tanto criar quanto fazer a leitura dela, obviamente, né, pela visualização dos dados, fazer a atualização daquele dado, se necessário, e também a sua deleção, tá? E esse CRUD, né, como vocês podem ver aqui, ele está já completinho. Nós temos aqui um botão para adicionar novo item, que à medida que eu for adicionando aqui informações, ele vai crescendo aqui essa tabela, né? Então aqui eu vou adicionar um novo item para vocês verem, vou adicionar o Bruce Wayne. Bruce Wayne nasceu em 6 de fevereiro de 1980. Qual que é a formação do Bruce Wayne? Todas. Né? O Bruce Wayne tem todas as formações, ele sabe tudo. Beleza, aqui cliquei em salvar, registro salvo com sucesso, ok. O registro veio aqui para a tabela, legal. Nós podemos editar, né, o registro. Não é mais Bruce Wayne. Vou colocar aqui. Sem sobrenome, beleza, salvar, ok. Ele edita, né, o registro aqui. E nós podemos apagar também, né, os registros que quisermos, né? Posso apagar este também, né, restando apenas um. E esses dados, eles estão sendo armazenados nos arquivos temporários do navegador, né? Então, é uma questão interessante que nós vamos ver também. Então, esse é o nosso resultado que nós vamos aprender a fazer aqui hoje. E bora lá pro código. Começando então, pessoal, aqui a codificação. Apenas para, né, quem está começando aqui, vou falar um pouco sobre o meu ambiente de desenvolvimento, né? Nós estamos usando aqui o Visual Studio Code, que é uma IDE muito usada atualmente, disponibilizada pela Microsoft, fornecida, né, pela Microsoft, é uma IDE multiplataforma, e ela dispõe de vários artifícios, né, para o fácil desenvolvimento não só de aplicações web, mas aplicativos mobile também, e ela possui suporte para várias outras linguagens, né, que não essas de desenvolvimento web e mobile. A IDE é totalmente gratuita, ela pode ser baixada num site dedicado a ela, fornecido pela Microsoft, né, como vocês estão vendo aqui, né, ela é totalmente multiplataforma e trabalharemos com ela, tá? Aqui ela já está mapeada, né, para um diretório que eu criei aqui na minha máquina, estou no Windows 10, para o desenvolvimento deste projeto. E, né, como estamos falando de uma aplicação web, né, nós vamos começar com a página básica, que é o index.html.
Legal. Então, né, como vocês viram eu fazendo aqui, eu criei um novo arquivo por esse primeiro ícone de New File e já criei o arquivo colocando a extensão dele. Né? Através da extensão, a IDE já reconheceu qual o formato do documento que eu estou trabalhando aqui e já apontou todos os seus facilitadores aqui para a escrita do HTML. Né? Legal. E uma coisa que uma facilitação que nós temos aqui logo de início, né, nesse documento HTML, é que se digitarmos HTML 2.5, o Visual Studio Code ele já entende, né, que nós queremos uma estrutura básica de documento HTML. Clicando, ele fornece, né, para a gente aqui automaticamente toda essa estruturação, né, básica do documento HTML. Né, já facilita muito, né, para nós não precisarmos, né, perder um tempo ali na digitação das tags básicas, tá? E aí, gente, o HTML, né, ele é uma linguagem de marcação de texto, né? Então, o HTML é uma linguagem para renderização de elementos em tela, ok? Então, e a renderização desses elementos acontece por tags, né? Então, aqui, vou aumentar aqui um pouco o código, beleza? Então, aqui eu coloquei né, a tag H1. A tag H1 é uma tag de título. Esta tag, né, vai apresentar um título Essa tag vai apresentar um título aqui na tela, né, para visualizarmos, certo? E vamos voltar aqui para a IDE. E nós temos, né, uma infinidade de tags aqui disponíveis para a renderização desses elementos de tela. Né? E aí, o trabalho no HTML, a proficiência no HTML vem com a demasiada prática, né? Até para virmos guardando, né, tags que geram tais elementos e comportamentos, né, de algumas tags específicas e como trabalhar com elas, mas isso aí com o tempo nós vamos aprendendo, né, sobre toda essa biblioteca, né, que a linguagem nos dispõe. E também nesse exemplo inicial que nós vamos fazer aqui, né, teremos já um pouco dessa vivência com o contato com algumas tags bem bacanas do HTML e a sua manipulação. Bom, beleza. Vamos trabalhar também com uma outra linguagem estrutural, base aqui para o desenvolvimento web, que é o CSS. O CSS, né, ele é uma linguagem para formatação de estilos, né, formatação de aparência. E aí nós podemos trabalhar toda essa codificação CSS em um arquivo separado, né, que obviamente é o mais ideal, mas nós podemos também colocar codificações CSS dentro do próprio documento HTML, né, de duas formas: através do parâmetro style, tá? Vale pontuar aqui que tags possuem parâmetros, né, ou atributos, né, melhor dizendo, e o atributo style, né, ele dispõe aqui para colocarmos em forma de string, em forma de texto, né, comandos CSS, né, e os comandos CSS são basicamente, né, como eu disse antes, comandos de formatação de estilo, né. Então aqui nós temos um comando color, onde nesse comando color nós podemos colocar o nome de uma cor, red, e vai acontecer que, atualizando aqui a minha página, né, aquele meu título colocado com a tag H1 ficará vermelho, né? E por aí vai. Nós, né, temos outras codificações aqui que definem formatação, como o font size aqui 50 px, né? Por exemplo, meu texto vai ficar um pouco maior do que era, né? Então nós podemos colocar esses códigos CSS através deste atributo style, tá? Mas também podemos trabalhar com codificação CSS dentro da tag head, dentro de uma tag style, certo?
E nessa tag style nós podemos colocar codificação CSS também. Aqui, gente, no Visual Studio Code, a cada codificação que eu faço, eu gosto de indentar o código, né, para melhorar a organização dele e também facilitar a legibilidade, né? Então, um atalho no teclado aí bem legal para essa indentação é o Shift Alt F, tá? Então fica a dica aí para vocês. E né, também vale salientar que dentro de um documento HTML, o que é posto na tag body é o que efetivamente será renderizado em tela, né? Então aqui estarão todas as tags de renderização de elementos gráficos, né? E dentro da tag head nós colocaremos tags de metadata, né? Tags que trarão informações ali sobre o documento em si, sobre a página, sobre o sistema que eu estou construindo, como por exemplo esse meta char7 aqui, o TF8. Basicamente, né, eu não vou me adentrar muito nessa conceituação aqui, principalmente para quem está começando agora a não confundir, mas basicamente aqui eu estou apontando uma determinada codificação de caracteres, né, para que essa minha página reconheça caracteres mais especiais, como letras acentuadas, cedilha, algumas pontuações que não seriam reconhecidas se essa codificação de caractere não estivesse apontada aqui, né? Então, são coisas como essas, né, que nós colocamos dentro da tag head e por isso, né, dentro da tag head, colocamos a tag style, né, e a tag style é para colocarmos código CSS dentro dela, beleza? E aí, a primeira coisa, um conceito que nós temos que trabalhar quando nós vamos colocar um código CSS aqui dentro dessa tag style, é o seguinte, porque se eu coloco um código CSS no atributo da tag, obviamente que esse código CSS ele irá incidir sobre esta tag. Né? Mas se eu simplesmente vir e jogar este código CSS dentro da tag style, ele até dá um erro aqui, porque isso aqui não é possível, mas a gente vai entender por quê. O CSS ele não vai saber onde ele irá incidir esta codificação CSS. Por quê? Porque o código CSS colocado na tag style é uma codificação que estará para todo o documento. Então, se eu tiver mais tags no meu documento, como por exemplo uma tag P, que é uma tag de parágrafo, né? E eu tiver dentro dela aqui algum texto, o meu CSS não vai saber se ele precisa incidir essa codificação de formatação na minha tag H1 ou na minha tag P. Né? Então, por isso que dentro da tag style, nós precisamos trabalhar com os ditos seletores, né? Que é uma forma de eu dizer para o CSS em quais ou qual tag aquela codificação irá incidir. Tá? E aí nós temos três seletores principais aqui, tá? E uma infinidade de variações desses três mais básicos, né? Mas vamos nos ater a esses três principais, né? E o primeiro seletor que nós temos que trabalhar aqui é o seletor de tag, certo? Onde eu digito, né, o nome de uma tag, abro e fecho chaves e dentro dessa estrutura de chaves eu coloco o dito código CSS, né, e aqui o erro sumiu, né, a codificação foi plenamente reconhecida e aí o CSS sabe que em todas as tags H1 deste documento, né, HTML, ele irá incidir este dito código aqui. E aí eu posso tirar, né, este código CSS do atributo style, né, e deixar ele apenas na tag style dentro da head. Só que aí, então esse é o primeiro seletor, né? Só que esse primeiro seletor, ele traz um problema, né, que é o seguinte, se eu quiser que esse código CSS incida apenas sobre uma determinada tag H1 e não sobre todas as tags H1, né, aí eu já não consigo usar ele mais, tá? Então, nós partimos para um outro seletor, que é o seletor de ID,
né? Onde no seletor de ID a gente pode, através de um atributo, apontar aqui um ID, um ID específico para aquela tag, né? E dentro aqui do CSS usar um seletor de ID para colocar algum código CSS e aí esse código CSS incidirá apenas na tag que tiver aquele ID, né? O seletor de ID aqui, ele é representado pelo sinal de tralha no teclado, mais o nome do ID, né? Título principal, e aqui nós conseguimos colocar as codificações, né? Font size 50px, beleza, tá lá. E aí, gente, com isso, esse código CSS agora, ele vai incidir apenas sobre esta tag que possui este dito título, né? Legal. Então esse é o segundo tipo de seletor. É muito importante, gente, aprendermos sobre esses seletores, porque usaremos esses seletores também no JavaScript, ok? Mas beleza. E aí, um último seletor que nós temos aqui, né, nós falamos de 3, para trabalharmos o último seletor que vamos trabalhar aqui é o seletor de classe, tá? Que esse seletor de ID ele também traz um outro problema, que é o seguinte: se eu tiver uma família de títulos na minha página, né, no meu documento, onde eu quero que todos os títulos do meu sistema tenham uma determinada formatação, né? Mas com o seletor de ID, nós teríamos que repetir essa formatação padronizada de título para todos os IDs de todos os títulos existentes. E aí isso não ficaria muito usual, porque se eu criasse um título novo, eu teria que copiar novamente a codificação CSS que incide, né, sobre aquela padronização de título. Isso não ficaria legal, né? Então nós temos um último seletor aqui, que é o seletor de classe, que é representado pelo ponto, né? Ponto e um nome da classe, vou colocar aqui, ó, títulos, sistema, onde essa classe ela é atribuída por atributos também nas tags, títulos sistema, né? E aí aqui dentro, né, a gente pode colocar um determinado código CSS, certo? Que esse código ele irá incidir sobre todas as tags que tiverem essa determinada classe, né? Então esse atributo, esse seletor, né, melhor dizendo, de classe, ele é muito usado para padronizações de interface, né? Para padronizações de aparência do sistema, né? Onde, né, voltando para o exemplo do título, nós temos ali uma família de titulações, né, no meu sistema, ou no meu site, e aí eu quero que todos aqueles meus títulos tenham uma determinada formatação, uma determinada aparência, né, para trazer ali uma coesão para a minha interface, para o meu layout, né? Então basta que eu crie uma classe e dentro dessa classe coloque, né, toda uma codificação e simplesmente todos os títulos ali do meu sistema, da minha página, receberão aquela mesma classe, né, para que todos tenham aquela padronização que foi definida, né? Então, bacana, nós temos esses 3 tipos de seletores, né? Recapitulando aqui, o seletor de tag, que ele incide sobre todas as tags do documento, o seletor de ID, que incide apenas sobre a tag que tiver aquele ID, e o seletor de classe, que incide sobre todas as tags que tiverem aquela classe. E aí, obviamente, mais de uma tag pode ter a mesma classe, pode compartilhar essa mesma classe aqui para receber aquela dita formatação. Então, legal. Então, aqui, né, nós estamos falando de um básico do CSS, tá? Tudo no CSS funciona sobre esses pilares que estamos conversando aqui, e colocado, né, o código CSS dentro dessa tag style, dentro da tag head, nós podemos também trabalhar com esse código CSS em um arquivo externo.
né? Eu simplesmente posso, né, aqui vou mover todo esse código que está dentro de style para dentro do arquivo, né? E isso é o mais aconselhável, né? Que nós tenhamos toda a codificação CSS dentro de um arquivo CSS, toda a codificação de HTML dentro de um arquivo HTML, porque isso aqui num cenário real, né? Todos esses arquivos de codificação em um cenário real, em um desenvolvimento de um sistema real, eles ficaram muito grandes, né? E aí, para facilitar a legibilidade e a manutenção do arquivo, né, é plenamente aconselhável que cada codificação esteja ali no seu determinado arquivo, né, que todos os artefatos do sistema estejam padronizados, né, estejam ali devidamente segmentados, né, para a facilitação, né, da convivência com aquele código. Tá? E aí, gente, se eu tenho então o meu código CSS em um arquivo externo, eu usando aqui a tag link, vou usar o atributo rel aqui de relation, vou colocar que o tipo desse meu relation é stylesheet, e através do atributo href nós vamos referenciar esse link externo ao arquivo style.css. E aí eu ligo, né, este meu documento HTML a esse arquivo style.css, e aí todas as codificações CSS colocadas nele incidirão sobre este meu documento HTML, né? Então aqui a gente até ao atualizar a página nada muda, né? Porque nós simplesmente movemos o mesmo código que estava dentro deste documento HTML, mas para o arquivo externo, né? E, né, a codificação ela vai funcionar ali da mesma forma, certo? Dada essa introdução né, do HTML e do CSS, a gente já consegue, eu vou até apagar esse arquivo CSS aqui, a gente não vai usar ele no nosso exemplo, e esse HTML aqui, posso apagar aqui o link externo, posso apagar esse conteúdo, né, fictício colocado aqui. Com esse overview, né, de HTML e CSS que nós tivemos aqui, nós já conseguimos fazer a importação de uma framework que vamos usar aqui, uma framework third party que vamos trabalhar aqui, que é o Bootstrap, né, que é uma framework de estilos, né? Uma framework disponibilizada pelo Twitter, né? De forma gratuita para o nosso mercado de desenvolvimento. E aqui, né, na documentação nós temos toda a instrução de como usar, né, o Bootstrap. O Bootstrap basicamente é essa framework CSS com uma série de componentes e de padronização de interfaces prontas para que possamos usar na nossa aplicação facilmente, né? E não precisando, né, a fim de não precisarmos perder tempo ali com uma codificação CSS, né, com uma padronização de interface que ela já traz pronta aqui para nós, né? E também toda a padronização, toda a codificação que o Bootstrap nos traz, ele é totalmente responsivo, já otimizado para exibição em dispositivos móveis, então é mais um ganho que nós temos, né, além da definição da interface, né? Então aqui, gente, na verdade, deixa eu vir aqui em Home, Get Started, porque aqui nós temos aqui no Quick Start, ele já disponibiliza o arquivo CSS que nós vamos referenciar. Posso usar esse botãozinho aqui do próprio site para copiar para minha área de trabalho. Então aqui eu vou copiar essa referência. Beleza. E ele também disponibiliza esses 3 arquivos JavaScript aqui para o pleno funcionamento do Bootstrap, né? Que é o jQuery, que é uma outra framework third party que vamos usar aqui também, o Popper, né? Que essas 2 frameworks, o Bootstrap depende delas para funcionar em sua plenitude, né? Então por isso que na importação, né, o site ele já traz elas também, certo? E, né, por fim, o último arquivo JavaScript referenciado aqui é o JavaScript do próprio
Bootstrap, né, que nós vamos referenciar esses JavaScripts aqui ao final da tag body, certo? Em vídeos e aulas futuras a gente conversa melhor a respeito do porquê que eu estou referenciando esses arquivos de script ao final da tag body e não dentro da tag head, né? Como seria de praxe, né? Então beleza, então aqui, gente, eu já tenho o meu documento HTML, tudo aqui nós pegamos do site, né, getbootstrap.com. Na gravação desse vídeo aqui, né, o Bootstrap ele está na versão 4.5, mas a 5.0 está chegando aí com muitas novidades, né? Então, quando ela chegar, certamente eu vou gravar aqui um vídeo, uma aula, né, para vocês apresentando as inovações, né, desta nova versão. Mas nesta atual versão aqui, 4.5, eu já tenho o meu documento HTML totalmente configurado, né, com o Bootstrap, e ele já está disponível aqui para o meu uso, tá? E né, para seguirmos aqui, eu vou criar um arquivo JavaScript, vou chamar ele de index.js, né, a extensão do JavaScript. Vou deixar esse meu arquivo vazio por enquanto, e ao final de todos os arquivos JavaScript de framework, eu vou referenciar esse arquivo JavaScript que fiz a inclusão dele agora, né? Index.js, e vou fechar a tag aqui. Shift Alt F, beleza, para identar, né? Começando a codificação aqui, todo o conteúdo, né, do meu sistema ficará dentro de uma tag de classe container fluid, tá? Esta classe ela é justamente para a definição dessa responsividade da interface, né, que o Bootstrap nos fornece, e isso, né, obviamente eu estou fazendo aqui porque eu já sei de cabeça, né, mas todas essas questões, essas conceituações podem ser encontradas na documentação do Bootstrap. Uma outra questão aqui é que o Bootstrap ele possui uma conceituação de grid scale, né? Onde nós podemos trabalhar com a conceituação de linhas e colunas responsivas no meu layout, tá? Então aqui nós podemos criar linhas para a tela, e dentro dessas linhas nós podemos criar colunas, né? E essas colunas na verdade a linha, né, tem um total de 12 pontos que são igualmente distribuídos ali pela extensão da linha, de acordo com o display que o meu sistema é exibido, né? Então se nós queremos a exibição de um elemento que ocupa toda a extensão da tela, né, nós vamos criar, né, essa coluna de 12 pontos, né, para dentro disponibilizarmos o nosso conteúdo, né? Então aqui eu vou usar uma tag H3 para colocar aqui um título, né, do meu sistema. Vou usar uma tag small, text muted, né, para colocar aqui um subtítulo. Isso aqui tudo é padronização do Bootstrap, tá? E aqui vou colocar aqui, ó, primeiro sistema, meu primeiro sistema com operações CRUD básicas, né? Beleza. E aí, gente, se formos, né, visualizar o resultado, né, desses componentes que fizemos aqui no documento HTML, a gente já consegue visualizar o título, né, colocado aqui, e dentro da tag small, né, um subtítulo, né, com uma cor com um destaque um pouco mais ofuscado, né, que o título principal, na espécie de subtítulo mesmo, né, com uma explicação secundária, né, do que é esse meu sistema, mas ambos compondo, né, uma titulação para essa minha página, tá? Legal. Então, isso tudo, né, criado dentro de uma linha, com essa coluna de 12 pontos, e aí abaixo aqui faremos uma nova linha,
esta nova linha com uma coluna também de 12 pontos, tá? E dentro dessa coluna de 12 pontos, um botão do tipo button e um class btn-btn primary, para ele ficar com uma interface azul, né, uma aparência azul bem legal. E nesse botão, né, nós vamos colocar adicionar itens, né? Pode ser que não fique exatamente igual ao exemplo, né, que eu mostrei no início desse aulão, né, por questões dos nomes aqui, né, pode ser que eu mude alguma coisa na codificação, mas o objetivo, né, obviamente, é todo o resultado gerado. E aqui eu vou colocar uma tag float right também, para que esse meu botão ele fique totalmente alinhado à direita da tela, né, lá adicionar itens, né, e esse botão, né, ao clicar nele, é que ele vai abrir aquela modal, né, com os campos disponíveis para a digitação do usuário, né, beleza. E aí, gente, abaixo desse meu botão, nós vamos colocar, nós vamos criar aqui, né, uma nova linha, uma nova div class row e uma nova coluna de 12 pontos, né, onde nesta coluna de 12 pontos, aqui sempre com o Shift Alt para identar, nós vamos colocar a tabela. A tabela que exibirá os dados que formos adicionando. E aí, gente, uma coisa que é interessante é que é o seguinte, aqui no próprio site do Bootstrap aqui, ó, como eu disse para vocês, né, o próprio site é a documentação oficial da Framework, onde nós podemos escolher aqui, ó, o tipo de elemento que eu quero, né, usar no meu sistema, que eu quero apresentar aqui no meu sistema, como por exemplo, nós queremos aqui, isso aqui, o que a gente quer não está aqui em Components, deixa eu ver, em Content, tá em Content Tables, onde aqui o próprio site ele mostra, né, o exemplo das renderizações do componente que nós, né, desejamos usar aqui no próprio site, e abaixo o código HTML que foi necessário para a geração daquele resultado renderizado, né? Então, bem legal, a gente vai arrastando para baixo aqui, e nós visualizamos o tanto de exemplo que o Bootstrap nos fornece, né? Aqui no caso de tabelas, mas ele também fornece muitos desses exemplos aqui. Né, o Bootstrap ele fornece uma infinidade de diferenciações, né, para os componentes que ele dispõe. Então, aqui a gente, né, assim, pode brincar mesmo, né, escolhendo aqui a aparência que queremos e ao escolher é só pegar o código, né, determinado e levar para o nosso sistema, né? Então aqui, ó, eu vou querer usar esse tipo de tabela que que possui a class table hover, que possui esse efeito aqui, ó, de passar o mouse em cima e a linha, né, ficar marcada de cinza, né, indicando justamente ali a minha passada de mouse, né? Usando esse botãozinho aqui do próprio site do Bootstrap, ele copia todo esse código HTML aqui para a área de trabalho, para a área de transferência, né, da minha máquina. Eu colo no meu documento aqui, né, no meu sistema, Shift Alt F para identar todo o código, legal, e nós vamos visualizar já aqui na tela a tabelinha renderizada, né, com as mesmas colunas que foram apresentadas no exemplo lá do site do Bootstrap. Mas aí aqui, como o código está na nossa mão, a gente pode personalizar como quisermos, né? Aqui só tem uma coisa, eu vou saltar aqui um espaço entre a tabela, né, e o botão. Então aqui nessa linha eu vou colocar um style, nesse style eu vou colocar um atributo merge top de 20 pixels, e aí, né, com aquele código CSS nós fizemos saltar esse espaço aqui entre a tabela e o botão, para não ficar colado ali, né, para ficar uma coisa melhor apresentável. Beleza. E aí, gente, com o código da tabela na nossa mão, nós vamos aqui personalizar as colunas, né, com os dados que nós vamos trabalhar. Nós vamos incluir 4 informações, né, o nome, sobrenome, a data de nascimento, e aqui eu vou colar mais um TH
para a última coluna, que é a formação. Né? Aí aqui só fazendo uma revisão rápida sobre a estrutura HTML de tabela, né? Aqui nós temos a tag table, certo? E toda tabela ela possui imediatamente dentro da tag table duas outras tags, que são a thead e a thebody. A thead, né? Nós colocamos dentro dela uma linha apenas que é a linha do cabeçalho da tabela, e dentro da thebody colocamos várias linhas que representam os efetivos dados da tabela. Né? Dentro da thead, nós temos aqui então essa dita linha, né, representado pela tr, que é de table row, certo? E aqui dentro, para cada divisão de coluna deste cabeçalho, nós colocamos uma th, né? Essa th aqui é de table header, né? Na thebody, nós temos também as TRs, só que com as representações de colunas dadas aqui pelas TDs, né, que são na abreviação é Table Data, que são os efetivos dados da tabela. Né? Então aqui nós teremos uma TD para cada TH de título existente lá em cima. Né? Então aqui, se eu tenho, né, já uma TH aqui que será apresentado o ID dos registros, né, o número identificador dos registros, e nós temos aqui 4 THs para os dados, né, aqui nós só temos 3 TDs, então vou colocar, né, uma nova TD, eu vou deixar só uma linha, porque esse HTML aqui é apenas um exemplo, né, para nós entendermos a estruturação da tabela que nós vamos trabalhar, né, aqui então eu atualizo a tela e já visualizo a minha tabela personalizada com a estrutura que vamos usar, né? Com as colunas, né, que vamos usar aqui, nome, sobrenome, data de nascimento e formação. Legal. E aí, gente, até assim, a gente já facilmente aqui, nós já conseguimos construir a carinha do sistema que foi apresentado no início desse aulão, né? Então, é mais, assim, um indício, né, que nós, para entendermos mais fortemente que o Bootstrap, ele facilmente, né, nos fornece meios aqui de construção de interfaces né, bonitas, profissionais, e que facilitam muito, né, a codificação do programador. O programador ele não precisa se preocupar com esse desenvolvimento de interface, né? Ele pode se preocupar plenamente no seu código, né, na sua lógica, no problema que ele precisa resolver ali, porque a codificação de interface o Bootstrap já entrega pronto para ele. Né? Legal. Aí, gente, indo para o JavaScript, o JavaScript ele já está referenciado, né, aqui no nosso documento. O JavaScript, esse sim, é uma linguagem de programação, né? Diferente do HTML e do CSS, que são apenas linguagens, são linguagens interpretadas, né, pelo navegador, pelo browser, né, que roda. O JavaScript também é uma linguagem interpretada, mas é uma linguagem de programação, né? Ao contrário do HTML e do CSS, onde nós não programamos, né? O HTML é uma linguagem de marcação de texto, a gente simplesmente coloca as tags e cada tag renderiza um elemento na tela e beleza. O CSS, né, é uma linguagem de estilo, né? Então nós simplesmente colocamos códigos ali no CSS, que cada código diz respeito a uma formatação, a uma cor de texto, a um tamanho de texto, a uma cor de fundo, a uma imagem, e essa formatação vai definir a aparência do meu design, né, da minha interface, beleza? E o JavaScript é uma linguagem plenamente programada, né, onde existe aqui lógicas para a execução de ações, né? E aí, assim como em qualquer linguagem de programação, no JavaScript nós podemos criar variáveis, né? Eu posso criar variável aqui com essa palavrinha reservada let ou var, né? E aí a variável que eu crio, nós podemos atribuir valor a elas. No JavaScript não é necessário que a gente aponte um tipo
da variável, né, nós podemos simplesmente apontar o var, né, de variável, colocar o nome da variável ali e jogar algum conteúdo para ela. O JavaScript, ele basicamente possui 3 tipos de variáveis, né? Ele possui um tipo numérico, possui um tipo texto, certo? Onde eu coloco, né, algum texto ali dentro de aspas duplas, e possui um tipo de variável booleano, né, que recebe verdadeiro ou falso, tá? Esse é o JavaScript, né? E, né, também assim, como, né, quaisquer outras linguagens de programação, nós podemos aqui dentro, né, do JavaScript fazermos estruturas de condição, né, como o if, como o switch case. Podemos trabalhar com estruturas de repetição, né, como os loops, e, né, estruturas de armazenamento mais complexo de dados, né, como os arrays, né, e que nós vamos trabalhar com todos esses exemplos aqui na nossa codificação. A primeira coisa, gente, que eu vou fazer no meu arquivo JavaScript é criar uma variável aqui, dados, tá? E essa minha variável dados, eu vou atribuir a ela um abre e fecha colchetes, certo? E aqui no JavaScript, quando nós atribuímos para uma variável um abre e fecha colchetes, significa que essa variável é um array. Acompanhando, gente, esse meu desenho aqui, um array, ele pode ser entendido, né, como uma variável de variáveis, né, vamos dizer assim, tá? Onde o array ele pode ser entendido como um recipiente, né, com vários locais, né, com vários slots, onde nós podemos armazenar informações diferentes em cada um desses slots, né? E cada slot possui um endereçamento, né? Sempre esses endereçamentos começam de 0, né, pelo índice 0, e vão, né, se seguindo, né, à medida que o array vai crescendo ali com mais dados, tá? E, né, a qualquer momento nós podemos apagar um determinado slot do array para diminuir, né, o tamanho dele, ou adicionar um novo slot, né, a esse array para armazenar mais um dado, né, e também acessar as informações, né, contidas em cada um dos slots de um array sempre que quisermos, né? Então essa é uma conceituação, né, bem simplificada do que é um array, mas é o que nós precisamos entender agora. E aí, né, no JavaScript aqui, quando eu crio uma variável e atribuo a ela esse abre e fecha colchete, significa que essa minha variável é um array, né? Eu estou criando essa variável aqui porque o meu objetivo será armazenar dentro de cada slot do array uma informação com o registro dos dados que serão armazenados, né, com nome, sobrenome, data de nascimento e formação de uma pessoa, né? É isso que está sendo exibido na nossa tabela, né, no HTML, e obviamente é isso que nós vamos guardar. Tá? E aí, gente, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: criar minha variável ali, var dados, beleza, e a partir daqui, toda a codificação que formos fazer, nós vamos fazê-la dentro de um inicializador do jQuery, ok? Para a atribuição de código-fonte, né? A framework do jQuery né, assim, só falando um pouco da conceituação dela, é uma framework que facilita, né, nós programadores a trabalharmos, né, com DOM, tá? E o que é o DOM? Né? Assim, o JavaScript, né, ele nasceu, né, vamos dizer assim, para ser uma linguagem de programação para manipulação de HTML, né, e de CSS. Então, né, tendo HTML na tela, né, e CSS também na tela, se nós quiséssemos facilmente mudar a interface já exibida na tela do sistema, né, o JavaScript né, sempre foi a linguagem para isso, né, em que nós conseguíamos, assim, né, né, até hoje, manipular facilmente ali aquele HTML apresentado, trocar o HTML da tela, por exemplo, né, tirar um, colocar outro, né,
né, para dinamizar essa exibição de dados, né? E aí o jQuery ele é uma framework que simplesmente facilita todo esse trabalho, né? Se nós viermos aqui, ó, essa guia que eu estou no Google Chrome, tá? Na última versão disponível na data de gravação dessa aula, eu abri esse quadro aqui com o F12 do meu teclado, tá? O F12 ele abre essa janela aqui do navegador, que é uma janela para desenvolvedor, né? Aqui estão dispostas todas as ferramentas de desenvolvedor, né, disponíveis pelo Google Chrome. Hoje, assim, a maioria dos navegadores modernos possuem uma ferramentação dessas, tá? E inclusive a maioria deles, se não todos, possui essa mesma tecla de atalho, né, para acessar essas ferramentas do desenvolvedor, que é o F12 do teclado, né? E aí, gente, nós visualizamos que, olha só, que a estrutura do meu documento HTML, ele é, né, assim, todo tagueado, né, mas ele é todo disposto em tags, né, que possuem aqui uma estruturação de pais e filhos, né, que nós podemos entender como uma estruturação de pais e filhos. Então, olha só, a gente tem essa primeira div aqui com a class container fluid, e dentro dela nós temos 3 outras divs, né, com class role, e dentro de cada uma dessas divs, né, se nós abrirmos aqui, nós temos mais elementos, né, e aí nós vamos abrindo aqui, desmembrando e visualizando todos os elementos que compõem o meu site, né, o meu sistema web. Então, essa estruturação de tags, né, que é construída quando nós desenvolvemos, né, um documento HTML, é o chamado DOM, tá? DOM, que é Data Object Model, tá? E aí o JavaScript é essa linguagem, né, onde facilmente nós conseguimos manipular esse DOM, ok? E aí, assim, no JavaScript, né, nós tínhamos, por exemplo, sentenças de códigos onde, se eu quisesse tirar essa linha, essa primeira linha da tabela aqui e adicionar outras 2 mais, né? Em JavaScript nós teríamos uma sentença onde em 5 linhas eu conseguiria esse resultado. Apagar essa linha aqui da tabela e adicionar outras 2 linhas aqui, beleza? E o jQuery, né, como ele é uma framework para facilitar principalmente essa gestão do DOM, ela com uma linha apenas, com 2, né, no caso, com 2 linhas de codificação apenas, no jQuery a gente consegue esse resultado de apagar uma linha e criar outras mais, né? Então o jQuery ele é isso, né? Ele é uma framework JavaScript para simplificar, né, a manipulação do HTML da tela, né, do DOM. Tá? E aí todo o código jQuery, né, que vamos trabalhar aqui, nós colocamos dentro do inicializador do jQuery, que é disposto por esse objeto aqui presente na linguagem, que é representado pelo sinal de $, tá? Nós temos também o objeto, né, com o nome jQuery, mas é muito usual, né, sempre usar a referência do objeto do jQuery com esse símbolo de $, e abrimos e fechamos parênteses, e dentro desse parênteses colocamos uma função aqui no JavaScript, function. Eu abro e fecho parênteses de novo, abro e fecho chaves, né, para delimitar ali o escopo da minha codificação, dou um enter, né, no meio das chaves aqui e beleza. Eu tenho, né, nesse miolo aqui, né, uma louça branca para realizar a minha codificação, só que tudo isso, né, dentro já da estrutura do jQuery, tá? Podendo, né, usar aqui todos os recursos, né, que o jQuery me oferece para a facilitação, né, de manipulação do meu DOM, ok? Legal. E aí, gente, assim, pensando um pouquinho na nossa lógica de programação, né, até porque lembrando novamente do resultado
do sistema, né, que nós vamos fazer aqui, apresentado no início desse aulão. Os dados armazenados aqui, eles serão consistidos na memória do navegador, né? Então, se eu fechar o meu navegador, se eu até desligar o computador e ligar o computador de novo, as minhas informações, né, que estarão exibidas nessa tabela de dados aqui, continuarão persistidas ali. Eu não vou perder essas informações, né, sempre que eu fechar o meu navegador, né, ou reiniciar o meu computador, alguma coisa assim, tá? Então, por isso é que a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é verificar, né, logo na abertura da tela, lembrando que esse bloco, né, de inicialização do jQuery aqui executa, eu vou colocar até aqui um comentário com // no teclado, tá? Executa ao carregar da tela, né? Todo esse código aqui, ele, né, que nós colocaremos aqui, ele será executado logo no load da minha tela, né? E aí a primeira coisa que eu vou fazer é verificar se eu já não tenho alguma informação consistida, né? Porque se eu tiver informação já armazenada aqui no meu navegador, eu vou exibir essas informações na minha tabela de dados aqui. Beleza. E essas informações consistidas, elas estão armazenadas no local storage do navegador, tá? E o que é esse camarada, esse local storage? Esse local storage basicamente é uma API aqui disponibilizada, né, com o HTML5 para nós armazenarmos nos cookies do navegador informações, né? Então, eu posso, por esse local storage aqui, jogar um set item e aqui atribuir uma key, né, para armazenar algum valor e no segundo parâmetro aqui da função set item, jogar algum dado, né, para ser armazenado neste meu local storage. Essa informação ela será armazenada no cookie do navegador, nos arquivos temporários, né, do navegador, e se eu não apagar os históricos do meu navegador por alguma questão que seja, né, se eu não apagar manualmente esses históricos do meu navegador, essa minha informação continuará lá, persistida e disponível, né, para o uso de aplicações web, né? E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos usar o local storage para armazenar os registros de informações que formos inserindo neste nosso sisteminha aqui. Tá? Então a primeira coisa eu vou verificar, né? Vou fazer uma leitura aqui, só que aí não vai ser pelo set item. O set item ele escreve valor, né? Ele aponta valor. Eu vou usar o get item e através da key dados eu vou ver se eu tenho, né, alguma coisa armazenada nesse get item, tá? E eu vou, vou jogar essas informações, né, armazenadas aqui dentro da minha variável dados, tá? E se, né, dados for diferente de nulo, né, aqui no JavaScript, se eu faço um if diretamente para uma variável, o JavaScript ele vai verificar o seguinte: se essa variável for diferente de nulo, ou seja, se ela for diferente de vazio, né, então a sentença retornada aqui do if será true e, né, eu vou entrar no if aqui e conseguir trabalhar. Agora, se essa minha variável aqui ela for nula, então a sentença do meu if aqui dá falso e a execução não entra, né, nesse bloco de if para execução da codificação. Uma questão interessante também, gente, é que o seguinte, vindo para o navegador aqui, nas ferramentas do desenvolvedor do navegador, nós temos aqui essa aba console, tá? Console, onde nessa aba nós podemos realizar algumas codificações JavaScript aqui e testar, né? Trabalhar aqui com alguns testes antes de efetivamente colocarmos essa sentença de codificação lá no nosso sistema, né? Então aqui a gente consegue simular o armazenamento de algum dado no local storage, né? Usando, né, o
local storage.setItem. Aqui, né, eu vou colocar underline, underline, key, underline, underline, e colocando aqui algum dado, né? Beleza, se eu der enter aqui, beleza, o retorno foi undefined, né, porque a function setItem aqui, ela efetivamente não retorna nada, mas ela executou a ação de armazenamento deste dado dentro daquela key ali. E se eu apertar para cima aqui no meu teclado, eu repito a codificação que foi digitada antes, mas aqui eu vou novamente digitar o comando local storage.getItem e vou colocar aqui underline, underline, key, underline, underline. E aí, no getItem eu faço a leitura da informação que armazenamos na linha anterior, né? Então é bem interessante, tá? Agora, gente, só um porém desse local storage é que se eu tentar armazenar um valor dentro dele que for diferente, só fazer aqui, ó, que for diferente de texto, né, que for diferente de string, ele converte aquela informação automaticamente para string e armazena string, tá? Então isso assim será um pequeno problema para nós aqui no armazenamento de informações dos registros, né, de pessoas que formos adicionando aqui nesse nosso sisteminha, né? Porque se o local storage ele armazena só texto, né, ele armazena só string, como é que eu vou armazenar informações como data de nascimento, né, como o ID aqui mesmo do registro, né, que será um valor numérico, né, sendo que ele vai converter tudo isso para texto, né, e ainda mais dentro de uma estrutura de objeto, né? Como é que nós vamos fazer isso? Bom, a primeira coisa, gente, eu vou usar o console aqui também para explicar isso. A primeira coisa também que nós precisamos entender aqui é que nós vamos armazenar essas informações no local storage, os registros, né, de pessoas que formos adicionando aqui no nosso sisteminha, dentro de objetos, tá? E esses objetos serão armazenados dentro do array e o array por si só é que será armazenado no local storage, né? O array por fim é que será armazenado no local storage. E aí, com isso, né, um objeto, para eu criar um objeto no JavaScript, o que é chamado de objeto, né, aqui no JavaScript, eu o crio né, como se fosse a criação de uma variável, né, colocando o nome aqui, usando let ou var, tá? Vou usar o var por enquanto, não vou entrar no mérito do let ali por hora, e atribuindo abre e fecha chaves para essa variável, né? A gente tem que lembrar que se eu criar uma variável atribuindo abre e fecha colchetes, eu estou criando um array, né? Aquela estruturação de variável, de variáveis, onde eu tenho vários slots podendo armazenar uma informação diferente dentro de cada slot, né? Lembrando do desenho aqui, tá? E um objeto é uma variável que é criada com esse abre e fecha chaves, né? E o que significa criar um objeto aqui no JavaScript? Significa que nesse objeto nós podemos, através dele, colocarmos ponto e atribuirmos propriedades a ele, onde nós podemos armazenar uma informação diferente dentro de cada propriedade. Então a gente pode aqui, ó, por exemplo, colocar a propriedade nome e na propriedade nome, né, armazenar um determinado valor, né, Paulo. E aí se eu simplesmente digitar o registro aqui, ó, e dar um enter, eu tenho, né, a estruturação de objeto aqui, ó, que esse meu objeto registro, né, possui uma propriedade, e o conteúdo dessa propriedade é o texto Paulo. Beleza. Continuando aqui no objeto, nós podemos atribuir quantas propriedades quisermos, né? Aqui no caso eu vou atribuir uma outra sobrenome, e essas propriedades elas vão se juntando ao objeto ali e com isso eu consigo armazenar cada vez mais informações dentro daquela estrutura. Então, agora eu criei a propriedade sobrenome. Se eu novamente digitar o objeto aqui e apertar um Enter, olha só, eu já visualizo que o meu objeto, ele possui, né, essa estruturação
com o nome e com o sobrenome. E aí vamos simular o objeto completo que nós vamos criar aqui. Nós vamos criar uma propriedade também DT Nascimento, que nessa DT Nascimento nós vamos colocar aqui a data de nascimento, né, do indivíduo, né, e vamos colocar também a formação, né, a formação, vou colocar aqui a formação superior. Beleza. E aí digitando o objeto aqui de novo, olha só, eu tenho essa minha estrutura de objeto com 4 propriedades, onde essas propriedades são nome, contexto Paulo, sobrenome, contexto Ponciano ali, DT Nascimento e formação. Significa que, né, nesse objeto aqui nós, né, conseguimos criar propriedades diferentes onde conseguimos armazenar informações distintas dentro de cada uma das propriedades que criamos ali. Né? Legal demais. E aí, gente, é importante... Eu vou limpar aqui, mas todas as variáveis que criamos continuam na memória, como o nosso objeto registro, né? E é importante a gente entender que um objeto no JavaScript, ele é um JSON, tá? Um JSON, um JSON ele é uma sigla, né, que significa JavaScript Object Notation, certo? Então, um objeto no JavaScript nada mais é do que um JSON, né? Se nós pesquisarmos aí na internet o que é um JSON, né? Um JSON ele é uma notação de texto, né? Assim como o XML, né? Eu vou criar um arquivo JSON aqui no Visual Studio Code só para vocês verem, onde dentro dessa estruturação aqui, né, nós podemos colocar várias notações de chave e valor, onde essas notações de chave e valor, elas conseguem criar uma estruturação de objeto que nós vimos ali no JavaScript, né, onde aqui a gente pode criar, por exemplo, nome que recebe um valor, aí podemos criar aqui uma outra propriedade que recebe um outro valor e por aí vai. Podemos colocar quantas propriedades quisermos dentro dessa estruturação de chaves, né? Um JSON, ele pode, né, assim, dentro desse colchete aqui, nós podemos colocar quantas estruturações de chaves quisermos, né? E aí cada estruturação de chaves dessa representa um objeto distinto, né? E esse colchete representa uma coleção de objetos, né? Ou um array. Né, com em cada posição desse array um objeto, né, criado dentro de cada slot, né, dentro de cada índice, tá? Então o JSON ele é uma linguagem muito simples de notação de dados, tá? Onde, né, através dessa segmentação de chave e valor nós conseguimos fazer representações de representações aqui de objetos, né, que representam o nosso mundo real. Tá? Então, voltando para o console aqui do navegador, é isso que nós vamos fazer. Para cada item, né, para cada usuário, né, para cada pessoa armazenada aqui no nosso sistema, nós vamos armazenar todas as informações dela dentro de um objeto e guardar esse objeto dentro do array. Tá? E esse array ele comporá, né, toda essa estruturação JSON que conversamos aqui. Né? E aí, esse JSON, né, esse array com os vários objetos dentro, é que nós vamos armazenar no local storage. E aí é que vem né, aquela questão, né, que nos fez iniciar toda essa conversa, que é que o local storage só armazena dado em string, dado em texto. Né? Então, como é que nós vamos armazenar um JSON dentro do local storage? Né? Sendo que o local storage só armazena as informações no tipo texto. Nós precisaremos aqui fazer um trabalho de conversão desse JSON para texto, para armazenar dentro do local storage, e quando resgatarmos essa informação do local storage, precisaremos também converter esse texto para JSON novamente, né, para o array novamente, para então trabalharmos com ele dentro da nossa codificação. Legal. Então aqui, ó, se a gente pode aqui no console fazer uma exemplificação. Vou criar uma variável dados aqui, um array dados, tá? Simulando, né, a mesma variável
que fizemos lá na nossa codificação, beleza, e vou armazenar o meu registro dentro do array dados. Dentro de cada array no JavaScript, nós temos uma funçãozinha aqui, ó, chamada push. E dentro dessa função push, a gente consegue, né, se nós colocarmos, né, um dado qualquer ou um objeto e der o enter, né, nós armazenamos aquele objeto dentro daquele array. Então, se eu, né, simplesmente digitar o dados aqui de novo, a gente visualiza que a estruturação de array. Abrindo o dados aqui, ó, a gente visualiza que dentro dele, no índice 0, né, ou seja, no primeiro slot, foi armazenado, né, o objeto registro com todas as suas propriedades e valores dentro dele. Legal. Só que aí, se a gente tentar no local storage, né, pelo set item aqui, armazenar esse array direto, né, a gente não vai conseguir, tá? Porque o array possui uma estruturação que não consegue, né, diretamente ser armazenada dentro do local storage, né? Então, por isso que nós temos que ter a preocupação aqui, eu vou limpar o console, nós temos que ter a preocupação de converter esse array de dados para um tipo string, né? Converter todo esse JSON aqui para string para armazenar dentro do local storage, né? E no momento do resgate, o dado armazenado lá estará em formato de texto, né? Então nós teremos que convertê-lo para formato de array de novo, né? Para podermos facilmente trabalhar com ele, né? Então, com isso, gente, se nós usarmos aqui uma função do JavaScript JSON.stringify, olha só, stringify, e colocarmos dentro aqui o array, o JavaScript ele faz, né, a conversão de toda aquela minha estruturação de array com os objetos armazenados dentro em texto, né? E aí eu consigo pegar o retorno dessa função e armazenar dentro do local storage, né? E usando o JSON.parse, né, a gente pega uma string de JSON, né, com os vários objetos armazenados dentro, né, e tudo mais, e o JavaScript converte essa string de novo para um array, né, propriamente dito, para que eu consiga trabalhar aqui dentro, né, da minha dentro do meu JavaScript, né? Então aqui, olha só, se dentro do passe nós jogarmos o JSON.stringify, olha só, ele converte novamente, né, toda aquela sentença de texto para o dito array para trabalharmos facilmente na nossa codificação, né? Então, conversamos aqui sobre os conceitos de objeto, conceito de array, conceito de JSON, né? É importante a gente entender que objeto no JavaScript é JSON, né? Array no JavaScript é JSON. E para armazenar, né, e também resgatar os valores no local storage, nós temos que fazer esse trabalho de conversão para string, né? Para armazenar, nós temos que converter para string usando o JSON.stringify, e no momento da leitura temos que converter novamente para um array, para um JSON, né, propriamente dito, através do JSON.parse. Legal. Com todo esse entendimento, gente, nós vamos voltar para o nosso código, né? Esse meu teste JSON aqui a gente pode apagar, e aí esse meu get item a gente já sabe, né, usando essa key underline underline dados, que esse meu get item ele é texto, né? Por mais que esteja armazenado dentro dele uma estruturação de JSON, né, com os objetos, com os vários objetos dentro de cada posição, mas tudo está armazenado em formato texto. Então nós temos que vir aqui eu estou fazendo a leitura inicial, né? Esse código ele está executando no abrir da tela, e eu estou verificando lá no meu local storage se tem dado armazenado para eu já fazer uma exibição desses dados na tabela, né? Se não tiver, ok, mas se tiver, eu já vou realizar a exibição dessas informações. Precisamos fazer um JSON.parse para transformar toda a string armazenada dentro do local storage em JSON propriamente dito, que é o array propriamente dito, né? E aí
a gente faz o if aqui, né? Se esse meu array for diferente de nulo, né? Então ele entra aqui no if, e aí nós vamos criar aqui acima uma função, e eu vou chamar essa função de popula tabela, tá? E se esse meu dados, né, for diferente de nulo, eu vou chamar essa minha função popula tabela, que essa minha função ela vai varrer todo esse array de dados e vai criar uma linha de tabela para cada objeto, né, que existir dentro desse array. Essa codificação, né, ela será feita dentro de uma função. Nós usamos, né, funções no JavaScript, não só no JavaScript, mas em quaisquer linguagens de programação, com o principal objetivo de reaproveitar aquele trecho de código. Né? Então, esse código, né, de criar linhas na tabela com essa varredura, né, no meu array, essa codificação estará dentro dessa função justamente pelo fato de que eu vou precisar da execução desse trecho de código em mais pontos aqui nesse sisteminha, né? Então, eu vou fazer toda essa codificação dentro da tabela e dentro da function. E aí, né, eu simplesmente vou chamar essa function nos pontos que eu precisar dessa execução de linhas, né, dessa execução de criação de novas linhas na minha tabela do HTML. Legal. Aqui na minha função, primeiramente, né, nós temos uma forma fácil aqui de verificar se esse dados é um efetivo array. Então aqui, apenas por uma questão de segurança, eu vou usar a função aqui array, isArray, que retorna verdadeiro ou falso, né, de acordo com a variável, né, que foi recebida aqui dentro dela. Se essa variável for efetivamente um array, essa função retorna true, e se ela não for, ela retorna falso, né? Então eu só vou entrar aqui no meu if se essa minha variável for efetivamente um array de dados, né, que possui ali os seus slots, né, com as diferentes posições. Se ela for um array, eu vou, né, usar a variável aqui dados, ponto, e vou usar esse for each, tá? Que esse for each, né, é um loop disponível em todos os arrays do JavaScript, onde eu posso né, fazer uma varredura nesse loop, fazer uma visitação em cada objeto, né, contido em cada slot do array, certo? Onde dentro desse for each aqui a gente coloca uma função. Essa função ela recebe por parâmetro o item de execução momentânea da rodada daquele array, né? Então, na primeira execução do for each, a execução estará no slot 1. Então, essa minha variável local aqui, ó, recebida por parâmetro nessa função chamada de item, ela terá todo o conteúdo do slot 1. Beleza, aí feita a primeira rodada, indo para a segunda, esse meu item, ele terá todo o conteúdo presente aqui no slot de endereço 1. Rodando o loop mais uma vez, essa minha variável item terá todo o conteúdo do slot de endereço 2 e por aí vai, né? Esse for each, ele vai passar por todos os slots do array, né, por todos os índices do array, e em cada rodada dessa varredura, essa minha variável item aqui, ela receberá o conteúdo daquele índice específico, daquele slot específico, né? E o for each, ele começa sempre no primeiro slot e vai até o final, e quando chega, né, no último slot, ao final do último slot, a execução automaticamente sai desse bloco e segue, né, a sua execução, certo? Então aqui, dentro de cada rodada do loop, como dentro desse array, né, nós vamos armazenar os objetos com as informações das pessoas, a cada rodada desse loop, essa minha variável item aqui vai receber um dito objeto com a informação de uma pessoa específica, né? E aí, com isso, eu vou alimentar essa minha tabela que está aqui no HTML, né, com linhas, onde eu vou criar uma nova linha
para cada objeto existente no array, para cada pessoa registrada neste meu array. Aqui na minha tabela, para poder facilmente enxergar ela lá no meu JavaScript, eu vou atribuir um ID para ela, tá? Vou chamar esse ID de TBL dados, certo? E aqui no meu JavaScript, primeiramente, antes da rodada do loop, né, eu vou através do objeto do jQuery e usando um seletor de ID, né? Lembram da nossa conversa sobre os seletores, usando o CSS? Usando um seletor de ID, eu vou selecionar né, essa minha tabela, tá? E dentro, né, desse seletor de ID TBL dados, vou selecionar a tag tbody, né, que existe dentro dessa minha tabela de ID TBL dados, tá? E vou usar uma função aqui, ó, .html, e vou escrever texto vazio para essa função, para essa tag tbody, né? Usando essa função HTML aqui. Então, basicamente, o que eu consegui fazer, isso aqui é código jQuery, tá, gente? Essa linha 6 aqui, foi escrever texto vazio para todo o conteúdo dessa tag tbody, né? Então, basicamente, o que está acontecendo aqui é que eu estou limpando as linhas da minha tabela para escrever novas, né? É como se eu viesse aqui no conteúdo da minha tag tbody e apagasse, né, todo o conteúdo dela, tá certo? Foi isso que essa linha fez, né? Ela está limpando linhas antigas, né, que poderiam existir nessa minha tabela para a inclusão de linhas novas, e tudo isso, né, através do seletor de ID TBL dados. Legal. E aqui dentro do loop eu vou novamente selecionar a minha tabela pelo seletor de ID, né, TBL dados, e usando, né, a tbody, e vou chamar uma função aqui append, né, que essa função append, ela vai adicionar um trecho HTML a cada né, a cada execução, né? Ela vai adicionar conteúdo HTML dentro desta tag tbody, que foi selecionada aqui na minha tabela de ID TBL dados, certo? Então, a cada execução desse append, eu vou adicionar um HTML na tbody, né, conforme a seleção aqui. E aí, gente, nós vamos até usar uma escrita aqui legal no JavaScript, que é chamada de template string, que esse código HTML que eu vou escrever dentro dessa append, eu vou escrever usando, delimitando, né, essa escrita com crase, tá? Com o símbolo de crase no teclado, ok? Essa, né, é a escrita de texto aqui no JavaScript chamada de template string, certo? Porque aqui a gente pode facilmente, né, escrever sentenças strings e concatenar conteúdo de variável com escrita de sentença string facilmente, ok? E quebrar linhas também, né? Assim, a escrita de string aqui facilita muito. Dentro desse append, nós vamos escrever o quê? Nós vamos escrever uma nova linha para a tabela, né? Então nós vamos colocar a tag tr, eu já vou abrir e fechar a tag aqui, né? Vou saltar a linha, e dentro dessa tag tr nós vamos colocar um td para cada coluna, né, da minha tabela. A minha tabela, ela tem a coluna, né, olhando aqui para o cabeçalho, né, para a primeira tr dentro da tr-head. Ela tem uma primeira coluna que será exposto o ID, o ID do registro, né, o ID de armazenamento daquela pessoa, e as demais colunas exibirão as ditas informações armazenadas daquela pessoa, né? Então, eu vou ter uma TD para o armazenamento do ID, uma outra TD para o armazenamento do nome, que a gente pode até ir copiando e colando, né? Uma outra TD para o sobrenome, uma outra TD para a data de nascimento e uma outra TD para a formação, né? Legal. Aí aqui, gente, dentro da primeira TD, eu vou então armazenar, eu vou escrever o ID desse registro, né? Lembrando, gente, que esse meu popula tabela aqui, eu já estou programando ele supondo que eu já tenha dado armazenado no local storage, né? Para vir aqui e poder exibir as informações aqui na minha tabela. Então, usando, né, o símbolo de dólar aqui também e a
abre e fecha chaves, né, eu consigo aqui referenciar variáveis ou objetos no JavaScript aqui, né, é uma das vantagens do template string. Então, dentro do TD ali, ele automaticamente está concatenando, ou seja, juntando o texto das tags com o conteúdo da propriedade ID que está dentro do objeto que está dentro do meu array. Né? Então, beleza. E aqui nós vamos fazer esse mesmo trabalho para todas as propriedades, para todas as demais propriedades. Né? Então, aqui eu vou exibir o nome, aqui nessa outra coluna eu vou exibir o sobrenome, nesta outra coluna vou exibir a data de nascimento, né? E na última coluna aqui nós vamos exibir a formação. Beleza. Né, então, a informação, né, ela está armazenada ali, legal. E aí, né, nós temos aqui, então, já uma programação que, se tiver dado dentro desse meu local storage, ele chama aqui a função popula tabela. A função popula tabela, primeiramente, verifica, né, se essa variável dados é efetivamente um array. Se ela for, ela limpa linhas antigas da minha tabela e, através de um for each, né, um loop, percorre todo esse meu array escrevendo uma nova linha a cada objeto existente dentro deste meu array. Legal. A gente consegue testar isso aqui na tela, né? Essa informação aqui, ela já estava existente, ela já estava aqui por um teste anterior. Eu vou até no local storage aqui para simular o nosso início de cenário. Eu vou dar no set item. Pelo console nós vamos conseguir manipular o local storage. Eu vou aqui no set item, eu vou escrever texto vazio, né, dentro dessa aqui de dados, tá? E aí, se eu recarregar a minha tela, bom, beleza, a minha tabela, ela não tem nada, né, legal. Mas aí, gente, se eu aqui, pelo meu local storage, ponto, set item, dentro daqui, underline dados, que é aqui que nós fazemos leitura, né? Não, primeiramente, eu vou criar um array fictício aqui, tudo em memória, tá? E vou registrar aqui alguns objetos dentro desse meu array para guardar dentro do local storage, para recarregar a tela e ver se as linhas serão mostradas aqui. Então tá ali o meu array dados por enquanto não tem nada, vou criar agora o meu objeto registro. Beleza, meu objeto registro vazio. Aí registro.id, vou colocar id1, registro.nome, né, eu vou colocar Paulo, registro.sobrenome, eu vou colocar aqui Ponciano, registro.dt nascimento, eu vou colocar aqui 20/7/1990, registro.formação, vou colocar superior. Beleza. Então aqui, né, a gente tem o nosso objeto, certo? Com todas as propriedades, com seus ditos valores dentro. E aí, no meu array dados.push, eu vou jogar o meu objeto para dentro deste array. Beleza. E aí, né, executando aqui o meu array, olha só, a gente visualiza que esse meu array no índice 0, ele possui este objeto aqui. Legal. Usando o mesmo objeto de registro, eu vou apontar novos valores para as suas propriedades. Vou jogar agora, não, se bem que eu posso ter aqui uma questão de memória, eu vou criar um outro objeto, vou chamar de registro 2, tá? Esse meu registro 2, ele é um objeto vazio. Aí, o meu registro 2.id, eu vou jogar aqui novos valores, né, para as mesmas propriedades, simulando aqui o cadastro de uma nova pessoa, né? Vou armazenar aqui a Maria, só que a Maria eu joguei dentro do registro, né? Deixa eu até ver aqui dados, se ele... ele manteve a memória lá, então deixa eu... registro.nome, deixa eu voltar para Paulo. Beleza, e aí dados, né, a informação tá bonitinha lá. Legal, usando o registro 2, aqui,
ponto nome, eu vou, né, colocar valores aqui nessas propriedades, né, simulando, né, o registro de uma nova pessoa, ponto sobrenome, Maria Silva, de nascimento, vou colocar aqui 10 de 1 de 1995, registro 2 ponto, formação, né, vou colocar superior também, beleza, então eu tenho, né, esse meu registro 2, todas as informações de uma nova pessoa, né, e vou armazenar esse objeto também dentro do meu array, legal. E aí, consultando o meu array, a gente visualiza lá o Paulo, né, armazenado no primeiro índice, e a Maria armazenado no segundo, cada um com as suas ditas informações. Beleza, eu vou limpar o console aqui, mas eu só limpei a escrita dos códigos, mas o meu array continua aqui presente, né? E aí agora eu vou armazenar esse meu array dentro do local storage. Então, local storage ponto set item, né, nós vamos armazenar aqui usando aqui underline, underline dados, e no momento de eu armazenar as informações aqui, a gente tem que converter esse array todo para string, né, json.stringify, jogando, né, dados para dentro dele, e aí beleza, a gente consegue efetivamente guardar essas informações dentro do local storage. Se aqui no local storage agora a gente dar um get item com essa mesma aqui, underline, underline dados, nós vamos visualizar todo o array de dados armazenado, né, dentro desta aqui do local storage, mas no formato de texto, né? Beleza, ó, tá tudo armazenado lá dentro, mas no formato de texto, né, que basicamente é formato JSON. Legal, e aí como na nossa tela nós já temos uma codificação que executa, né, logo ao carregar a tela, que faz uma leitura desse local storage, converte para JSON.parse, que é converter todo esse string para array novamente. Aí eu faço uma verificação aqui. Se for diferente de nulo, eu chamo a função popula-tabela. A função popula-tabela verifica se é array. Se é array mesmo, ele limpa linhas antigas, né, da minha tabela, e através de um loop ele faz uma varredura em todo esse meu array, passando por todos os slots, né, por todos os índices dele, criando uma linha de tabela para cada índice existente dentro deste meu array, né? E aí, com isso, a nossa tabela na tela, né, no HTML, receberá, né, uma linha proveniente de cada registro de pessoa armazenado no local storage, né, para exibição do usuário final, né, para o usuário final visualizar aquele dado ali e conseguir trabalhar com ele, né? Beleza, então aqui, ó, como eu fiz esse armazenamento manual pelo console, se eu recarregar a minha tela, ó, a minha tabela, né, pela codificação que fizemos, ela já consegue, né, apresentar aqui as informações das pessoas que foram armazenadas, né, previamente aqui no local storage, o Paulo, né, e a Maria. Legal. A visualização, então, a gente já conseguiu fazer aqui, né, acontecer, né, e aí nós vamos prosseguir na codificação para fazermos a inclusão desses registros aqui pela tela, usando aquela modal, e, né, depois as edições e deleções, né, através daqueles botõezinhos de editar e deletar, né, que é aquele botãozinho vermelho, né, com aquele ícone de lixeira, que ficam localizados, né, ao final aqui da tabela, né, da exibição dos registros, né, lembrando lá da nossa né, do nosso projeto pronto, né, mostrada no início desse aulão. Para a inclusão do registro aqui, nós vamos usar a modal do Bootstrap, né? Então, se nós formos aqui no site do Bootstrap, aqui na parte de Components, nós visualizamos exemplificações de modal, olha só, é bem legal aqui. E, né, aqui abaixo nós temos um exemplo, né, de uma modal que abre ao clicar
de um botão, né? Então aqui nós temos todo o código HTML, né, que representa essa execução, o botão e a dita modal. Aqui eu vou pegar apenas o HTML da modal, né, do botão a gente apenas fará as adaptações necessárias, né, que eu vou mostrar para vocês aqui. E esse código HTML nós vamos colocar aqui abaixo, né, da div que contém todo o conteúdo da minha aplicação, né, abaixo dessa div class container fluid. Então vou colocar aqui o código da modal, beleza, Shift Alt F, né, para identar, que é uma modal de exemplo, né? Então aqui a gente vai mudar o ID dela, vou chamar aqui de modal registro. Aqui no area label, eu vou mudar aqui também o ID, né, modal registro. Aqui no modal dialog, eu vou adicionar também a classe modal.lg, para essa minha modal ficar um pouco maior. Isso está presente também na documentação do Bootstrap, né? Aqui a gente vai mexer no ID também, beleza. Aqui no Moral Title, né, nós vamos colocar aqui registros, beleza. Aqui no Moral Body, né, nós vamos trabalhar ali a criação, né, dos campos. Aqui, né, no texto close, vou colocar fechar. E no Save Changes, no botão Save Changes, né, simplesmente o texto salvar, beleza. E aí, gente, acompanhando a documentação do Bootstrap aqui, ele diz que um botão para abrir uma modal precisa ter basicamente esses dois atributos aqui, ó, que é o data toggle modal e o data target, que é o ID da modal que nós queremos abrir. Então, esses dois atributos nós vamos colocar no botão adicionar itens aqui, ó, o data toggle e o data target. Aqui eu vou quebrar a linha, né, para facilitar a exibição para vocês. O data modal, o data toggle modal, é isso mesmo, e o target nós vamos colocar o ID modal registro, né? E aí esse botão adicionar itens, ele abrirá essa modal que acabamos de colocar no nosso código, né? Beleza. Indo, né, para o sistema aqui, a gente clica, né, no adicionar itens e a nossa modal registros, né, ela é aberta, vazia, mas ela já foi aberta pelo simples clique do botão adicionar itens, né? Beleza, então a nossa modal aqui ela já está acontecendo no nosso sistema. Então, gente, mais uma vez a gente vê como é fácil, né, usar um componente do Bootstrap já pronto, né, com toda a sua padronização de interface gráfica, né, e toda a sua riquíssima padronização de UX, né, de User Experience, já pronto para a gente simplesmente usar, né, aqui na nossa codificação. Então, assim, facilmente aqui nós adicionamos uma modal, né, no nosso sistema já para usar. Então, isso né, assim, é um ganho, né, que o Bootstrap nos fornece absurdo, né? Bom, gente, então eu vou encerrar por aqui. O vídeo, né, já está ficando um pouco longo, vou fazer essa aula em duas partes, né? Então eu vou encerrar aqui essa parte 1 e logo na sequência nós teremos a parte 2, né? Vou deixar o link na descrição da parte 2 para vocês acompanharem comigo a sequência desse trabalho, certo? No mais, eu quero, né, pedir para aqueles que acompanharam para se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo para ajudar o meu trabalho e compartilharem, né, com os amigos e conhecidos de vocês que, né, estão começando nesse mundo da programação. Muito obrigado e um abraço a todos.